Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a anotação de enfermagem, essa ferramenta e esse instrumento que é de extrema importância para a nossa profissão, que nos dá suporte e aporte legal sobre todos os procedimentos, técnicas, orientações que nós realizamos beira-leito ao nosso paciente. A anotação de enfermagem, além de ser um tema extremamente importante, também está no cronograma de treinamentos da educação continuada do hospital, e todas as referências aqui colocadas foram retiradas desse documento Anotação de Enfermagem, que foi publicado em 2022 pelo Corém de São Paulo. Os objetivos desse módulo, eles vão trazer definição de anotação, objetivos da anotação de enfermagem e os aspectos legais que estão inseridos dentro dessa temática. Por definição, a anotação de enfermagem, ela é o registro das informações que é realizado pela equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico, auxiliar, relativos ao paciente, cliente, à família e à comunidade. As anotações, elas são organizadas de forma a produzir os fatos na ordem que eles ocorreram, incluindo todos os cuidados realizados e fatos observados. A anotação de enfermagem deve dar a condição de qualquer pessoa que faça a leitura consiga compreender de forma cronológica, de forma contínua, a prestação do cuidado da enfermagem feita por um determinado período de tempo. Então, é de extrema importância que a anotação seja feita em tempo real e não somente ao fim do seu plantão. Bom, quais são os objetivos da anotação de enfermagem? Bom, ela deve atender à legislação vigente. A anotação de enfermagem, ela deve ser uma ferramenta de comunicação entre a equipe assistencial de saúde. Entendemos que a equipe de enfermagem é a profissão que passa mais tempo beira-leito com o paciente. Fato, então, que faz com que tenhamos maior riqueza de informações e, então, prestação de cuidado, consequentemente, mais anotações. Então, todo o cuidado que foi feito, ele deve ser registrado, ele deve ser anotado e ele deve dar condição de comunicação para o restante da equipe. Então, além de atender às legislações vigentes, ele deve garantir a continuidade da assistência. Quem pegar o plantão após o seu, deve ler o seu relatório, as suas anotações e conseguir compreender o que houve com o paciente nas horas que se passaram, a cronologia dos fatos, de procedimentos, de medicações administradas, de orientações ofertadas e como o paciente e familiares reagiram ao cuidado prestado, para que então ele possa dar continuidade na assistência. A anotação de enfermagem também tem como objetivo prezar pela segurança do paciente. E eu quero trazer foco para o objetivo de que a anotação de enfermagem, ela também dá segurança aos profissionais, pois é por meio da anotação de enfermagem que vai estar registrado todos os procedimentos, o cuidado, o plano de cuidado daquele paciente. Então, para investigações futuras, para qualquer situação em que seja necessário averiguar o cuidado, somente conseguiremos identificar através de uma anotação fidedigna, oportuna, com riqueza de dados e com muita qualidade. A anotação de enfermagem ela também deve subsidiar ensino e pesquisa, e ela também deve permitir a realização de auditorias. Nós trabalhamos no hospital que trabalha com indicadores, que preza por indicadores. Todas as instituições de saúde hoje trabalham com indicadores. E os indicadores, as informações desses indicadores, e como o próprio nome diz, os indicadores, eles indicam se estamos no caminho certo de algum dado que está sendo levantado, ou se não, se a gente precisa melhorar nesse dado, os indicadores têm essas informações extraídas por meio do prontuário, por meio de anotações, de dados que são inseridos, de relatórios. Então, mais uma vez, para a gente entender que uma anotação de enfermagem com qualidade, com fidedignidade, ela norteia toda a assistência, é de extrema importância para todo o cuidado, não só da enfermagem, mas inclusive dá subsídios
para a liderança, para a tomada de decisão dessa instituição. Bom, a anotação de enfermagem, então, ela é um documento legal de defesa dos profissionais e dos pacientes, devendo, portanto, estar imbuídos de autenticidade e de significado legal. O registro, ele reflete todo o empenho e a força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando, assim, as suas ações. A anotação de enfermagem, ela deve ser feita imprescindivelmente após a realização de cada procedimento, atendimento, observação ou encaminhamento. Ela deve ser feita de forma descritiva, por meio de texto, gráfica, por meio, por exemplo, de inserção de sinais vitais, ou ela pode ser por sinal gráfico, checar ou circular. Então, todas essas formas de comunicação, elas podem ser inseridas. Do ponto de vista legal, somente o que foi registrado pode ser considerado executado. Não podemos perder esse ponto aqui da nossa consciência, de vista. De ordem prática, o que deve conter na anotação de enfermagem? Todos os cuidados prestados e as avaliações realizadas, abrangendo os sinais e sintomas identificados por meio da observação e também os que são referidos pelo paciente e por seus familiares. Sinais vitais que você mensurou, intercorrências e as medidas que foram adotadas para o atendimento dessa intercorrência, a resposta do paciente, cliente às ações realizadas. É importante trazer para a nossa anotação de enfermagem qual foi a resposta do paciente a algum procedimento, a alguma medida adotada, para que a gente possa entender de forma ampla como está acontecendo para o paciente o plano de cuidado que está sendo executado. Atendimento às prescrições de enfermagem e médica, e também deve conter na nossa anotação de enfermagem cuidados de rotina, encaminhamentos ou transferência de setor, entre outros. Bom, para quem é das antigas, consegue já perceber o quanto a tecnologia tem avançado em todos os aspectos da nossa vida e também contamos com essa tecnologia inserida hoje dentro das instituições por meio do prontuário eletrônico. Então, a gente está nessa migração do papel para um registro que é totalmente eletrônico. Bom, a maioria das instituições já está se atualizando e já utiliza essas ferramentas tecnológicas. Hoje, no nosso hospital, o sistema que nós utilizamos de informação é o TASI. É por meio dele que nós registramos os dados do paciente. Todos os profissionais de saúde que trabalham no nosso hospital utilizam essa ferramenta, incluindo para prescrição, para inserção de tratamentos e cuidados. E a anotação de enfermagem informatizada, ela possui inúmeras vantagens, dentre as quais a gente pode destacar a legibilidade absoluta, porque quando a gente está por meio do papel, a gente tem a necessidade de contar com uma boa letra, né, com uma boa caligrafia do profissional, e também que a gente entenda que isso não é só da enfermagem, até para que nós possamos realizar a leitura de uma prescrição. Então, a legibilidade absoluta ela é preservada e a possibilidade de acesso remoto e simultâneo aos dados. Você pode estar em qualquer computador do hospital, em qualquer máquina, inserindo o seu login e a sua senha, você consegue realizar a leitura de informações e inserir informações do paciente ao qual você está prestando o cuidado. Mas a gente tem alguns desafios do prontuário eletrônico do paciente. Hoje, com o advento da tecnologia, se por um lado tivemos ganhos, a gente enfrenta, por algumas organizações, a prática generalizada e muitas vezes subestimada do copiar e colar. Então, informações dos pacientes que entram nessa lógica dos profissionais de copiar e colar, elas podem não estar atualizadas, os dados não serem modificados e conter a condição real daquele paciente, fazendo com que nós tenhamos documentos que não tenham precisão, confiabilidade do registro, e isso coloca em risco inerente a segurança do paciente e a segurança desse profissional que está adotando essa prática de copiar e colar sem atualização de informações, sem adequação realmente dos dados do paciente daquele dia, daquele momento, daquele horário.
Bom, quais são os aspectos, então, gerais da anotação de enfermagem? Ela é um processo que faz parte do processo de enfermagem, ela é fonte, né, de informações essenciais para assegurar a continuidade da assistência, contribui para a identificação das alterações do estado e das condições do paciente, favorecendo o reconhecimento de novos problemas e a avaliação dos cuidados prescritos. Por fim, a anotação de enfermagem ela possibilita a comparação das respostas do paciente aos cuidados prestados. Novamente, a anotação de enfermagem deve dar condição do leitor, do profissional ou dos profissionais que vão realizar a leitura desse documento de como o paciente está respondendo à terapêutica, aos procedimentos, às medicações que estão sendo ofertadas para esse paciente. Bom, a anotação de enfermagem, ela deve ser legível, completa, clara, concisa, objetiva, pontuais e cronológicas. Quando ainda realizada por meio do papel, deve ser precedida de data, hora, contendo o carimbo e a rúbrica do profissional. As instituições, em sua grande maioria, já estão se organizando e transitando do papel para o prontuário totalmente eletrônico, e isso inclui a assinatura eletrônica. Estamos num momento de transição e que em breve estaremos totalmente nesse lugar de prontuário eletrônico 100%, inserindo também a assinatura eletrônica. Quando há necessidade de impressão, precisamos ter data, hora, carimbo e rúbrica do profissional. Não deve conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços. Deve ser sequencial. Não é permitido que tenhamos anotações de enfermagem escritas a lápis ou com corretivo. Lembre, é um documento, não pode haver rasura. Caso aconteça uma palavra escrita de forma errada, algum erro, coloque entre parênteses, escreva nulo na frente e dê continuidade ao seu relato. Devem conter observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles padronizados como rotina ou cuidados que foram realizados ali de maneira individual. Deve conter registro de intercorrências, constar as respostas do paciente, cliente, frente ao cuidado prescrito pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados. Devem ser registradas imediatamente após o cuidado prestado. Orientação fornecida ou informação obtida junto ao paciente, cliente e ou familiar acompanhante. Nós entendemos e identificamos que há muitas situações em que o profissional ele realiza o cuidado, procedimentos, medicações e ele deixa para fazer a anotação de enfermagem ao fim do seu plantão. E essa prática traz com que a gente tenha a perda de dados pela memória, faz com que a gente sente no computador e pelo número de informações que a gente deve lançar, nós tenhamos o risco de fazer uma anotação, um registro de forma mais resumida, mais compactada, tirando a riqueza, tirando a qualidade desse registro. Então, fazer anotação de enfermagem no final do plantão, de forma acumulada, é prejudicial para a qualidade, para a confiabilidade daquelas informações, porque nós vamos perdendo no decorrer do tempo dados que são importantes, que estavam frescos na nossa memória, e que quando a gente vai fazer isso no final do plantão, a gente vai fazer de maneira rápida, de maneira resumida, prejudicando inclusive o nosso trabalho, que não vai ser colocado de forma explícita e clara na nossa anotação. Devemos priorizar a descrição de características como tamanho mensurado, centímetro, milímetro e quantidade, milímetro, litro, coloração e forma. A gente não deve conter termos que deem conotação de valor, bem, mal, muito, pouco, conter apenas abreviaturas padronizadas pela instituição.
recomenda-se que não tenhamos abreviaturas no nosso relatório, na nossa anotação. E devem ser referentes aos dados simples, que não requeiram maior aprofundamento científico, no caso do técnico e auxiliar de enfermagem. Não é correto, por exemplo, o técnico ou auxiliar de enfermagem anotar dados referentes ao exame físico do paciente, como, por exemplo, escrever abdômen distendido, timpânico, pupilas isocóricas, visto que para a obtenção desses dados é necessário ter realizado o exame físico prévio, que constitui ação privativa do enfermeiro. Então, a gente deve ter cuidado para que a gente não extrapole as nossas funções. Anotar as condições gerais do paciente, consciência, humor, atitude, higiene pessoal, o estado nutricional, a coloração da pele, os dispositivos em uso, catéteres, né? Como encontram essas inserções e suas fixações, curativos, o seu aspecto visível externamente, queixas do paciente, tudo que ele refere, dados informados por ele ou pela família ou responsável, deve conter na nossa anotação de enfermagem. Em resumo, o que deve conter nos nossos registros? Todos os cuidados prestados, que inclui prescrições médicas e de enfermagem cumpridas, além dos cuidados de rotina, medidas de segurança adotadas, quando você, profissional técnico ou profissional enfermeiro, dá orientação para a família, para o paciente sobre risco de queda, como ele deve manter grades elevadas, que ao levantar deve chamar algum colaborador. Quando você fala sobre o risco de flebite, sobre risco de infecção, todas essas orientações de promoção e prevenção deve conter no seu relatório, na sua anotação. Isso é cuidado. Isso está dentro da teoria de enfermagem de ensinar o autocuidado para o paciente ou para o seu familiar. Lembre-se que o nosso paciente está na nossa instituição recebendo por um determinado período de tempo a prestação assistencial, médica, de enfermagem e de outros profissionais, mas que o nosso objetivo é que ele tenha alta o quanto antes possível, de acordo com a sua evolução, e que no seu domicílio ele possa executar o seu autocuidado ou os seus familiares. Então, orientações de promoção e prevenção devem ser realizados e registrados nas anotações. Devemos também compor a anotação com sinais e sintomas, inclui tanto os que foram identificados por meio de observação simples e também o relatado pelo paciente. Importante destacar que os sinais vitais, eles não devem ser registrados como normotenso, normocárdico, por exemplo. Ele deve conter o valor. Ele deve conter o registro do valor da pressão arterial, o valor da frequência cardíaca, e não termos como normotenso e normocárdico. Lembre-se, as informações contidas devem garantir a continuidade da assistência. Verificar os dados exatos faz muita diferença. Intercorrências devem contar nas nossas anotações, incluindo os fatos ocorridos com o paciente e as medidas que foram adotadas, e não se esquecer de anotar as respostas dos pacientes às ações que foram realizadas, ao cuidado prestado. Então, a anotação de enfermagem ela deve subsidiar a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem em suas diferentes fases, favorecendo também o planejamento assistencial da equipe multiprofissional. Lembremos que o profissional ou os profissionais da enfermagem, basicamente o técnico de enfermagem, né, principalmente é o profissional que passa maior tempo com esse paciente beira-leito. Então, nada mais natural de que ele tenha uma riqueza de dados, de informações e, por consequente, anotações em maior volume. E toda a equipe assistente, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutrição, todos esses profissionais da equipe multi reportam a leitura da nossa anotação. Então, a inserção de dados, de informações que sejam precisas, que sejam fidedignas, que sejam de qualidade, importa muito para como estamos prestando, como vamos continuar a prestação de cuidado desse paciente. E aí, a gente precisa entender que a anotação de enfermagem, ela também está dentro de um processo maior, que é o processo de enfermagem, e que coloca-se nessa resolução
429, que é responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho. A anotação de enfermagem, ela deve não estar inserida com informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre assistência de enfermagem, bem como registrar aquilo que não tenha sido executado ou permitir que outro profissional registre essas ações. Vamos a essa situação 1 aqui. O paciente, 9 horas da manhã, o paciente está bem, seguem os cuidados de enfermagem. Vamos refletir com essa informação que foi inserida por determinado profissional. Essa anotação de enfermagem, ela está completa e precisa? Ela promove uma comunicação efetiva com a equipe de enfermagem e com demais profissionais? Quem faz a leitura de paciente está bem, segue os cuidados de enfermagem, consegue ter uma interpretação de o que houve com esse paciente nas horas antecedentes? Não, né? Permite a continuidade da assistência? Não, nos dá nenhuma informação, não nos dá nenhum dado para que eu possa continuar a assistência. Fornece dados que possam subsidiar auditorias ou evidência legal? Também não. Então, é uma forma de registro totalmente inadequado, que de fato não consegue agregar como esse paciente está sendo assistido. Não consegue dar visão de nenhum cuidado de enfermagem que foi realizado. Vamos à situação 2. O profissional de enfermagem João estava realizando banho no leito e solicitou que a profissional Jéssica instalasse o antibiótico prescrito para o seu paciente. Jéssica instalou o medicamento, porém não registrou a ação e solicitou que João checasse a prescrição médica e realizasse a anotação referente a essa medicação. Vamos refletir, essa atitude está correta? Não, pois os profissionais são eticamente proibidos de registrar informações inverídicas sobre assistência de enfermagem, bem como registrar aquilo que não tenha sido executado ou permitir que outro profissional registre suas ações. Então, é importante a gente trazer aqui agora, para esse momento, que a anotação de enfermagem, ela responde a aspectos legais e que a gente precisa lembrar que existe uma esfera penal que nos traz alguns conceitos de imprudência, de negligência e de imperícia sobre a nossa prática assistencial. Mas nós vamos falar aqui nesse momento, trazendo como foco a anotação de enfermagem. Vamos ler aqui sobre imprudência. Aquilo que decorre da ação sem cautela, sem zelo ou cuidado adequado, ou seja, qualquer ação que expõe o paciente, cliente, a riscos desnecessários. Exemplo, registro incompleto que não propicia a continuidade da assistência. Caso daquela situação número 1 que a gente leu no slide anterior. Negligência, aquilo que vai decorrer da falta de ação, ou seja, aquele que poderia realizar alguma atividade e não realizou por indolência ou preguiça mental. Por exemplo, a falta de registro sobre a condição clínica do paciente, cliente ou uma ação realizada. Realizar uma medicação, como por exemplo, e não fazer o registro, a anotação de enfermagem. Realizar uma mudança de decúbito, por exemplo, e não realizar a anotação de enfermagem. Imperícia. Aquilo que decorre de uma ação realizada por algum profissional que não estava apto a realizá-la, expondo o paciente, cliente a riscos. Exemplo, registro de avaliação clínica inadequada com uma interpretação equivocada de algum score, de um determinado instrumento, utilizado por um profissional não qualificado para tal. Então, nós não podemos perder de vista esses conceitos, sempre lembrar que eles vão fazer muita diferença e que eles nossa prática profissional está inserido dentro desses conceitos que precisamos estar atentos para proteger o paciente e a nós mesmos. Bom, lembre-se que o que você não registrou não é considerado realizado legalmente. É de extrema importância que nós não percamos de vista esses conceitos. Bom, aqui estamos finalizando o módulo 1.
Agora, no módulo 2, nós vamos praticar um pouquinho todos esses conceitos e informações que foram colocados nessa apresentação. Até mais, conto com vocês no próximo módulo.